Do Pedro Augusto Figueiredo, do itatiaia.com.br, inclusive essa reportagem está completa lá no site, afirma que os 14 ministros do governo Lula que vieram a Minas Gerais no primeiro semestre deste ano não se encontraram uma única vez com o governador Romeu Zema. O primeiro escalão do governo federal preferiu se reunir com o prefeito de Belo Horizonte, Fadi Noman, aliado de Lula, e o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, que é do MDB, que o partido é da base do governo lá no Congresso Nacional. Procurado, Eduardo Costa, o governo de Minas minimizou a situação e informou que o governo foi recebido diversas vezes em Brasília, que está aberto para conversas aqui em Belo Horizonte também. Faltando diálogo? Falta, né? Aquilo que você sempre fala? Falta, tem 20 anos, principalmente em Belo Horizonte, nesse século, nesse milênio, Belo Horizonte está pagando preço, sabe? Minas Gerais também. Essa, Júnior, todo mundo escuta a Itatiaia, sabe, é a minha maior tristeza com a política, porque de tudo depende a política. E no nosso caso, as escolhas partidárias sobressaem sempre sobre o interesse coletivo. Sempre. O resultado é isso. Tudo para nós é mais difícil em Brasília, não temos representatividade. E o ministro, gente, ele não é um ministro do PT, ele é o ministro do Brasil. Então, acho que todo estado que ele for deve conversar. Mas isso, olha, tem menos culpa do Lula, do Bolsonaro que o antecedeu, e mais culpa nossa. Nós estamos numa onda de prefeito brigar com o governador, prefeito e presidente da Câmara não se entendem. Recentemente a Assembleia não se entendia com o governador. É uma confusão gratuita, vaidades pessoais sobressaindo sobre o interesse maior que é do Estado. E tudo aqui é mais difícil. Você vê, ficamos pedindo o aeroporto para a Infraero, para o governo federal, 20 anos. Entregar, a gente não para de brigar. Eu fico imaginando a cabeça do Lula aí, Brasil. Toda hora chega um meio e fala assim, quero aeroporto. O outro fala assim, quero casa, quero aeroporto, casa. Tem mais uma associação pedindo lá agora. Então é o seguinte, a culpa é nossa, sabe? E enquanto isso, amigo, os nordestinos não conseguindo o que querem, o Tarcísio... Salvador virou o que virou, né? Virou o que virou Fortaleza, o Tarcísio, que era Bolsonaro, continua Bolsonaro, se dá bem com o Lula, e aí vai ficando uma confusão aqui, uma confusão gratuita. Coronel, essa falta de diálogo, de conversa, atrapalha para que Minas, Belo Horizonte, consiga alguma coisa a mais aí nesse processo? A falta de diálogo, quando você busca solução para um problema, sempre atrapalha. Mas a mim não causa nenhuma surpresa essa postura por parte do atual governo em relação ao governador Romeu Zema, até porque eu me lembro que durante a campanha, no segundo turno, quando o governador Romeu Zema decidiu por apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, numa fala do presidente Lula, ele ameaçou o governador Romeu Zema, dizendo que ele se arrependeria de apoiar o presidente Bolsonaro, como se já antevesse uma vitória e, inclusive, o que está acontecendo. Então, a mim não causa estranheza. Espero que políticos consigam resolver política fazendo política, ou seja, conversando. O Marcelo, vice-líder do governo lá na Câmara Federal, Rogério Corrêa, falou que o Zema só fala mal do Lula, por isso que a turma não quer conversar com ele. É basicamente isso que ele disse. Ô, Júnior, a política é feita de gestos e de símbolos, né? E muitas vezes uma visita, uma ausência de algum político, né, quando visita algum estado, isso carrega, né, um símbolo muito forte. O que é o normal quando um ministro visita um estado, né? Ele faz um périplo, né? Faz uma caminhada na cidade. Visita o prefeito, visita o presidente da Assembleia, visita algumas lideranças e visita também o governador, até de cortesia, né? Para fazer esse tipo de articulação política. Então ficou muito claro, né? Desde esse início, esse levantamento é legal, inclusive, que mostra que são 14 ministros, mas são muito mais visitas, né? Alguns ministros vieram 2 ou 3 vezes em Minas Gerais. Apesar do presidente Lula não ter vindo nenhuma vez em Minas Gerais, vários ministros vieram algumas vezes. E nenhum deles visitou o Zema na cidade administrativa, né? Nenhum deles teve alguma reunião direta com o governador. Então isso demonstra uma animosidade entre o governo federal e o governo estadual. Apesar de, né, terem os que tentam colocar um pano quente, mostra que tem essa animosidade. E qual que é o pano de fundo disso? Eleição de 2026. Né? Já temos grupos políticos aí de olho na eleição daqui a 4 anos. E isso acaba atrapalhando o dia a dia das pessoas, né? Diálogos que poderiam acontecer acabam ficando minimizados, acabam não acontecendo, porque tem muita gente já pensando daqui a 4 anos como que vão ser as articulações por lá, e também aquele ressentimento, né, de falta de apoio na eleição do ano passado. É impressionante como que às vezes a disputa política deixa o que o cidadão quer de lado e pensa só na eleição, na urna e no jogo político.
Cientista político Felipe Nunes, deixei por último de propósito mesmo, para tentar deixar você arrematar essa história toda aí. Inclusive, nessa história, colocando um caldo nisso e um tempero nisso, Lula já deu algumas voltas à terra aí e não pisou em Minas Gerais ainda. Ô, Júnior, isso é quase uma homenagem para o cientista político, poder arrematar uma sexta-feira um tema desse, principalmente porque a minha tese de doutorado, Júnior, foi exatamente sobre isso. Eu defendi um doutorado na Universidade da Califórnia em 2014, em Los Angeles, exatamente sobre esse tema. Como é que a população, quando vota de maneira desarticulada no nível nacional né, federal e estadual, isso gera consequências políticas para as pessoas. Eu mostro na tese, estudei Argentina, Brasil, Venezuela, México, que quando você tem essa divisão vertical, o eleitor é que paga o preço. E aí eu queria lembrar todo mundo que está nos assistindo que Minas Gerais raramente tem alinhamento político. A gente teve Aécio e Lula, que foi o melhor período de relação, mesmo com partidos diferentes. O Aécio conseguia seduzir o Lula e o Lula conseguia seduzir o Aécio. Quase que virou candidato do Lula. Você lembra daquilo? Lembro. Tinha acordo em Belo Horizonte, Lula Aécio e tal. Depois a gente teve Anastasia e Dilma, que foi né, o Dilmazia, que todo mundo comenta. Aí a gente teve 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, de uma rara exceção, que é quando Pimentel e Dilma foram governantes ao mesmo tempo, é pouquinho tempo, não deu resultado. Depois Pimentel e Temer, um não conversava com o outro, e depois tivemos Zema e Bolsonaro. Também não teve, assim, tanta coisa boa para Minas Gerais. Eu não vi as coisas saindo do papel, não. O metrô... E agora... Que metrô? O recurso do metrô foi já liberado. tá no metrô, não, o recurso... Que isso, coronel? O recurso... O metrô tá aí, coronel? A autorização veio. Coronel, não saiu nada para Minas Pelo Gerais. amor de Deus, coronel. Me ajuda aí, é sexta-feira. Saiu nem, Autorização, coronel, gente. não saiu nem ministério para Minas Gerais. Nada, Não, tá pô. bom. Agora, Então o tá bom. Lula tá fazendo um péssimo negócio, eu não vi a Minas Gerais, hein? Eu quero lembrar, para terminar, que Minas Gerais é o estado mais importante da federação. Não é porque eu sou mineiro, não. É porque Minas é quem define a eleição. O resultado nacional e o estadual são exatamente iguais. Então, Lula, venha logo a Minas cuidar dos nossos interesses, que nós estamos cheios de problema para resolver. E Zé, você não me nomeou seu conselheiro, mas para de falar mal do Lula também, me ajuda aí. Então,